Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Comunidade Trader. Júnior Egito por aqui, e hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui como vocês podem estar se livrando de algumas armadilhas que o mercado coloca para você aí. Nesse caso aqui será o caso de um order block, porque o que eu tenho visto aí é a galera levando um order block como o santo graal, e não é bem assim. Order block imbalance é só o início mesmo do trading institucional. O cara, para mim, que opera apenas order block imbalance, ele para mim ele vareja, a diferença não existe, é a mesma coisa. Então existem vários conceitos por trás disso. Primeiro a gente tem que passar por uma base de Wyckoff para entender a causalidade do mercado, causa e efeito, esforço versus resultado, entendeu? Aí nesse sentido a gente começa a aperfeiçoar mais a leitura, começa a entender o que é uma agressão, uma absorção, onde que talvez a instituição possa estar criando piscinas de liquidez para poder entrar com a posição. Então vai muito mais além do que talvez você que seja iniciante esteja imaginando. Isso não é o santo graal, e apenas fixando em order blocks que não foram mitigados, que geraram imbalance, eu acredito, tá, na minha opinião, que isso não é sustentável. Isso é a minha opinião, Júnior, tá? Então você que está começando a aprender agora, procure se especializar, aprender a fundo a causalidade do mercado, porque ele tem causa e o efeito vocês já sabem. É o preço, a causa é o dinheiro, o volume, onde entra a grana, onde a instituição se posiciona. Então quando a gente começa a entender o jogo no qual nós queremos jogar, aí nós temos chance, entende? Junto com um gerenciamento, a coisa começa a melhorar. A probabilidade a gente consegue trazer a probabilidade para trabalhar a nosso favor, quando nós conseguimos entender a lógica do mercado. Eu estou aqui com o gráfico do mini índice, tá? E aqui eu vou estar mostrando para vocês que vocês tinham aqui order blocks maravilhosos que deram stop. Na verdade eles criaram liquidez, é onde eu falo que são os order blocks criadores de liquidez. As liquidez são criadas em blocos de ordens. Os blocos de ordem automaticamente, vários deles são criados justamente, pode ver onde o preço para formar liquidez. A grande maioria das vezes você pode buscar lá atrás que é algum order block, são order blocks formadores de liquidez. Então o order block não é o santo graal. Então nós temos que ter zona de interesse, temos que ver com quem nós estamos entrando, com o dinheiro de quem. Faça essa pergunta. O seu dinheiro não move o mercado, você tem que estar entrando com o dinheiro de alguém. Eu e quem estamos entrando aqui? E outra, se não tiver liquidez prévia para você buscar essa entrada, você, obviamente, se você não vê a liquidez, você é a liquidez. Então procure sempre estar entrando para vendas acima de liquidez e para compras abaixo de liquidez. Se você não está identificando ela, provavelmente você é ela. Tudo bem? Nesse caso aqui, eu vou soltar o desenho. Eu estou aqui com um gráfico do mini índice, gráfico de 15 minutos. Foi um caso curioso. Teve até um aluno no grupo, colocou esse rangezinho aqui e disse que poderia ser até uma acumulação, uma reacumulação para o preço continuar subindo. E eu disse que para mim estava com mais cara de distribuição, onde justamente o preço já abriu liquidando essa galera aqui, que possivelmente estava vendida, e chamando compradores, porque é o famoso rompimento do caixote, ó. Vem com pullback e tudo mais para quem gosta, tá? Não compra no rompimento, compra no pullback, ó. Rompeu, comprou, stop posicionado, liquidez. E para os vendidos aí, uma baita região de resistência, tá? Já no gap foram surpreendidos quem dormiu posicionado. Mas eu faço day trade. Teve gente que dormiu posicionado, stop era aqui, cara. Região de liquidez clara e nítida. E por que, Júnior, você disse que poderia ser uma possível distribuição do que uma acumulação? Primeira coisa, o nosso range a ser trabalhado é esse aqui.
certo? Se nós temos esse range aqui como referência, aqui é o meu prêmio e aqui embaixo o meu discount. Eu já procuro pontos aqui embaixo. Ah, Júnior, tem trade que dá nos 50%. Eu não gosto de pegar. Tudo que você está vendo aqui no M15, isso acontece no 1, no 5, no diário, semanal. Às vezes no semanal você pode pegar uma reação de 50%, mas a maioria das vezes é 50, 60 região de liquidez. Os grandes movimentos mesmo acontecem quando ocorrem essas liquidações. Algumas vezes vai tocar no 50%, não dá para ganhar todas, não tem jeito. Mas você tem que escolher de qual lado você quer trabalhar. E a primeira coisa que nós vemos é aqui, ó, esses pavis deixados. Você consegue identificar que nós temos aqui um swing low nos 50%, muita chance de ser liquidez, e o preço forma em cima e embaixo. A primeira coisa aqui é que se nós descermos o tempo gráfico, eu não vou fazer isso aqui para não focar, perder o foco. Você consegue ver que aqui você tinha um ponto de estrutura e aqui dois, ó, na micro, certo? Por que daria para pegar essa venda até o ponto de interesse aqui embaixo, no mínimo aqui, ó, aqui assim, não precisava ser até aqui, mas até aqui. Por quê? Você tinha como alvo esse swing low, que é essa liquidez, tá? E aqui você teve uma mudança de característica, é como se o preço tivesse feito isso, ó, pum, quebrou uma, duas. Lembra que eu falo para vocês, galera, interessante ver pelo menos duas quebras, porque mostra força. A maioria das vezes quando acontece uma quebra só, você tem isso aqui, ó, como no caso aqui, no macro, ó, você teve uma quebra, certo? E a estrutura era essa, ó, essa era a estrutura. Aí o cara acha que a tendência de baixa vende e o preço estoura. É justamente por isso. Aqui você teve uma quebra só, não teve essa quebra aqui. Aí seria outra história. Agora o que aconteceu no micro aqui, ó, uma quebra, duas quebras, liquidez prévia aqui, me autorizaria facilmente buscar uma venda até esse alvo. Fácil, fácil. Então evitem entrar em order blocks. O conselho é: evitem entrar em order blocks 50% de uma pernada, a não ser que você esteja no meio do movimento, a pernada esteja se formando. Então ele pega a pernada fractal, toca às vezes nos 50 e vai embora para formar uma pernada inteira. Aí vai funcionar. Mas na grande maioria das vezes, quando o mercado parar, formar um fractal, possivelmente esse nível de 50 aí pode ser que forme liquidez. Então fique de olho nisso, isso vale para todos os time frames. E logo após o mercado ter formado essa piscinona de liquidez, você vê ele liquidando aqui, ó. Se eu pegar aqui um range nesse time frame menor aqui, ó, depois que eu tive a minha mudança de característica, ó, ele foi lá na minha prêmio para me vender desse range aqui, eu buscando o discount de um tempo gráfico maior. Preste atenção que essa aula vale ouro, tá? Isso aí vale ouro. Então, ou seja, dentro de um time frame menor, eu busquei esse fractal gerado, quebrou com corpo, várias estruturas, pô, me identificando muita força nesse movimento, liquidez prévio, trade dado. Eu tenho operado só Forex por conta do fundo. Quando eu vi isso aqui, me deu dor de barriga, porque é um trade daqueles que, pô, cara, é muito filé. Às vezes é um trade que você não precisa fazer muita força, não. Até um iniciante aí que esteja estudando direito, não estudando só a porcaria de order block só e não sei o que lá, aí já muda a configuração. Mas quem está estudando direitinho consegue identificar esse negócio aqui tranquilamente e arrancar dinheiro do mercado. E você pode ver o seguinte: quando chega na área de interesse dos players, olha só, da onde a instituição está posicionada, da última região manipulada, você consegue identificar o que? Não só o ponto de interesse, mas aqui, galera, o dinheiro esperto entrando. Isso aqui é causa, isso aqui é o efeito. Então foquem na causa, não no efeito, ficar correndo atrás de preço. Você já sabe o que está dando. Então vale a pena estudar e aprofundar esses conceitos, mas buscar a raiz mesmo. Só a coisa superficial, dificilmente, cara. Dificilmente. Comigo a coisa demorou para andar até eu entender isso. Eu queria ter alguém para ter me falado que eu tô falando para vocês. Então busque a causa, não o efeito. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, forte abraço e valeu!